Você já percebeu que algumas vezes você está assistindo um telejornal, está lendo uma revista, está conversando com alguém e acaba concordando com a pessoa, mesmo percebendo que estão faltando dados, estão faltando elementos, a pessoa não te contou tudo, mas você acaba concordando porque você não tem outra forma de discutir com aquilo que está sendo dito. Pois bem, esse vídeo aqui é sobre como se manipula a opinião das pessoas através de algumas agendas. Esse aqui foi publicado no Diário do Comércio em 2012. Praticamente tudo que se lê na mídia brasileira sob o rótulo de análise política não passa da elaboração apressada de fatos que o comentarista extraiu da própria mídia. É a imagem mais popular do mundo maquiada na linguagem do manual de redação. Nada mais. Publicado no Diário do Comércio, 2012, sob o título de Credibilidade Zero. Quem escreveu foi o professor Olavo de Carvalho. O que ele está nos dizendo aqui? A mídia e outras formas também tem meios de fazer você pensar sobre algumas coisas. Isso pode acontecer de diversas formas diferentes. Eles podem querer que você converse sobre um assunto. Eles começam a falar sobre esse assunto num fantástico da vida. Eles podem querer que você discuta sobre um certo tema, colocando na capa de uma revista. Essa é a forma que eles pautam a sociedade. É a forma como eles dizem: sociedade, eu quero você prestando atenção sobre esse assunto. Só que às vezes, muitas vezes, eles também direcionam a maneira com que você deve pensar. E existem casos bem recentes, e eu quero falar sobre o caso do Covid agora. Como estão manipulando a forma com que você enxerga a pandemia, enxergam esse evento natural do coronavírus, sob o prisma que eles querem. Eu vou citar 6 casos para vocês e ver se vocês concordam comigo. O primeiro caso é a famosa hashtag Fica em Casa. Vocês já perceberam quantas vezes estão falando fique em casa, não saiam de casa? Lá nos trending topics do Twitter, quantas e quantas vezes o fique em casa? Primeiro, Schopenhauer nos diz que se você repetir continuamente uma coisa, isso vai gerar aquilo que ele chama de falácia da repetição nauseante. Repetem tanto que você acaba concordando com aquilo. Essa foi uma técnica também utilizada até mesmo por Goebbels, que era o marqueteiro do Hitler. Ele falava que uma mentira contada várias vezes se tornava uma verdade. Não, ela não se torna uma verdade. Ela parece ser uma verdade. E se vocês perceberam também, as pessoas ficam dentro de casa e vocês devem ter visto quando a Cláudia Raia postou uma foto segurando um papel dizendo fique em casa. Ela postou isso e recentemente tivemos a notícia de que ela e a família dela todos estão com Covid. Saiu essa notícia no jornal. Se a gente vê nesse slide anterior, mais de 60% dos infectados em Nova York estavam em isolamento dentro de casa. Mesmo depois que o governador de Nova York ele falou que em casa estariam protegidos, ele teve que voltar atrás. E quase 50 mil pessoas, mais de 46 mil, que estavam internadas nos hospitais por conta do Covid, estavam em isolamento nas suas casas. Mas vocês ouvem repetindo constantemente de que ficar em casa protege da contaminação. Isso não é uma verdade. O Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, havia garantido que se você ficasse em casa, você não se contaminaria. Isso foi uma verdade? Não. O Andrew Cuomo não estava certo. Mas você ouve isso continuamente na mídia. Vamos para o segundo caso.
quanto a números absolutos e números relativos. Você ouve, tal país teve 10 mil casos, 50 mil casos, 100 mil casos. Estados Unidos já passou dos 100 mil casos. Só que você tem que olhar para a população dos Estados Unidos. Qual o percentual da população? Porque se você tem 10 casos num país como a China, que tem bilhões de habitantes, não significa nada. Mas se você tem 10 casos numa cidadezinha de 3 mil habitantes, é muita coisa. Você ter 100 casos em São Paulo não é grande coisa. Mas se você tiver 100 casos no Acre, é muita coisa. Portanto, quando a gente pensa, a gente tem que analisar a quantidade de casos por milhão e não a quantidade de casos em números brutos. Isso é a grande diferença entre números absolutos e números relativos. Mas o que eles vendem para você são os números absolutos, porque eles não querem que você veja o que está realmente acontecendo. Isso te leva a ficar muito preocupado, e essa preocupação interessa. Vamos para o caso 3. O caso 3 fala sobre o desencarceramento em massa. E o que é o desencarceramento em massa? Já devem ter ouvido muitas vezes falando que no Brasil se prende muito e se prende mal. Mentira. No Brasil se prende pouco. Aproximadamente 8% dos homicídios conseguem ser efetivamente investigados. E um número muito menor deles consegue ser efetivamente preso. Isso vale para todos os crimes. Quer dizer que no Brasil se prende pouco. Mas você pode me dizer, mas Eric Lins, as cadeias estão cheias, já estão abarrotadas. Olha, eu já ouvi dizerem que é só não estuprar, é só não matar, é só não cometer latrocínio que tu não vai para lá. Já ouviu isso em algum lugar? Então aproveitam esse momento do Covid para fazer o desencarceramento em massa. O que foi o desencarceramento em massa? Vocês viram que por ordens de órgãos concentrados da justiça, órgãos superiores da justiça, foi determinada a soltura de muitos presos. E ao mesmo tempo ameaçam prender quem descumprir isolamento. É uma forma de transformar as pessoas em gado. Gado é quem fica preso e não reclama. Quem vai para batedouro e não grita. Isso é gado. E aproveitaram para soltar bandido e querer botar preso cidadão de bem que está querendo trabalhar. Para terem noção, nos Estados Unidos já existem presos se contaminando para serem liberados. Percebam a inversão das coisas e como isso é utilizado para mexer com a sua mente, com a sua opinião. Porque o objetivo é que a mídia e os outros órgãos de controle consigam alterar a forma com que você pensa através de pequenos detalhes, através de medo ou através de sonhos e esperanças. Hoje, trabalhamos com medo. Trabalhamos quem? Trabalhamos a mídia. Trabalhamos órgãos governamentais, órgãos do Poder Judiciário. E juntos, mexem com a forma com que você pensa sobre algumas coisas. Vamos para o item 4. A Câmara Federal acabou de aprovar um projeto que está indo para o Senado, dando poderes ao síndico para dizer se você pode ou não pode fazer reunião no teu condomínio, que é bem seu, como, quantos, se pode, se não pode. Tiraram o poder do presidente, passaram para os governadores, passaram para os prefeitos, agora não estão passando para os síndicos de prédio. Faz sentido? Não. Se você tivesse algum síndico que você fosse respeitar, é esse síndico aí na frente, o Tim Maia. Parece brincadeira, mas brincadeira é o que eles estão fazendo com a gente, tentando tirar a nossa liberdade em diversos aspectos. E depois que se tira a liberdade, para voltar é muito difícil. Vamos para o quinto exemplo de como manipulam a sua opinião. Vocês viram que foi criado um tal do memorial do Covid-19? Fizeram basicamente uma publicação, como vocês podem ver, com o nome das pessoas que faleceram por Covid para que não fossem esquecidas. Ótimo. Excelente. Respeito a um momento muito triste.
Só que ninguém ouviu, durante todos os anos que se passaram, alguém fazendo memorial para as vítimas de violência no Brasil. Vocês viram? E são muito mais do que as vítimas do Covid. E se você somar em todos os anos que se passaram, a gente está falando de milhões. Ninguém viu também os instrumentos de mídia, jornal, fazendo memorial, não de botar nome, mas botando diversos pontinhos que são das crianças que foram mortas ainda na barriga e que não tiveram direito sequer a um nome. Ninguém está lembrando dessas crianças que morreram por aborto. Nem nome elas tiveram. Nem direito a serem lembradas através de um memorial elas poderiam ter. Mas movimentam a sua forma de encarar e os seus medos através de ações como essa. A inversão está presente nas nossas vidas. Vou para o 6º exemplo do que está acontecendo. Covid-19 ainda. Fizeram um escarcéu sobre se o presidente teria tido Covid-19 e estaria escondendo da população como se alguém fosse obrigado a mostrar seus próprios exames. A mídia martelou isso durante muito tempo. Quando o presidente entregou os 3 exames, ele entregou os 3 exames, não tinha nada e eles se silenciaram. É uma forma de conduzir as pautas dos telejornais e dos jornais e das revistas no país. Por que isso acontece? Porque os chefes de redação, os donos dos instrumentos de mídia, eles decidem a forma com que essas informações, ou que a condução delas, o que eles querem passar para a população. E ao invés de prestar um serviço informando, eles exploram, induzindo a forma com que você vai pensar, induzindo a sua opinião. René Guénon diz que o segredo é da natureza própria do negócio. Quando nós estamos falando que as pessoas precisam ter informações do que está acontecendo e a gente conversa com vocês, é para que vocês não estejam mais encobertos pelo segredo de como as coisas funcionam e de como manipulam a opinião pública. Todos nós já estivemos enganados durante algum tempo. Cabe a nós informar as pessoas para que cada vez menos pessoas estejam suscetíveis a esse tipo de aparelhamento da opinião pública.